cancelamento é ter poder e poder económico para impor uma ideia e para não permitir divergência, ou seja, não permitir que outras ideias falem. E o que Israel está a fazer é utilizar o peso que淘寶300換新週開始啦！精選貨品低至87折，把握至3月8號限時優惠。Tel Aviv tem nas indústrias tecnológicas, porque há uma ligação clara, para não deixar que se utilize a expressão crime de guerra, se fala de Israel. E é preciso dizer que há crime de guerra, porque quando há uma punição coletiva de um povo, isto é de guerra. É o que está a acontecer. E, portanto, aceitar esta censura absoluta, eu acho que isso deve ofender toda a gente que acredita na democracia, que acredita na inovação, que acredita na tecnologia, no que for, mas qualquer pessoa que nós somos todos seres humanos. E, portanto, esta posição é que eu sonhei ao Bloco de Esquerda não estava a dizer que a Web Summit já não devia ser apoiada em Lisboa, precisamente porque o evento estava comprometido. Mas não, achamos que a Web Summit não deve ser apoiada há muitos anos, custa um dinheirão e não traz... Agora nesta ocasião. Estas palavras são absolutamente separadas da pensa do evento. Vamos lá ser sérios. Há palavras que diz que é contra crimes de guerra. Como é que se é pedido por ser contra crimes de guerra? A questão não foi essa. A convergência ou a divergência... Como é que eu posso explicar qual é a questão, como é óbvio. Agora, eu queria só dizer o seguinte, não é único. Eu fui, entretanto, procurar outros dados, e nomeadamente nos Estados Unidos, a imprensa internacional disso. A Starbucks decidiu que um sindicato que é representativo de milhares de trabalhadores da Starbucks não podia aparecer com o seu sindicato da Starbucks porque tinha solidariedade com a Palestina. Há associações de estudantes que, por terem solidariedade com a Palestina, os estudantes que fazem parte dessas associações estão a ter restrições na sua procura de trabalho e empresas a dizer que não os vamos contratar. Ou seja, é o poder económico e o poder económico ligado a Israel exatamente o contrário em muitos sítios. A não querer que se fale do que é óbvio de guerra. E é preciso falar, porque é no silêncio que as vítimas vão enfim, sofrer. O problema aqui não foi, obviamente, a frase, foi o facto de se ter esquecido que houve um ataque terrorista antes e de tudo o que aconteceu antes. Esse é que foi o problema. E não é Israel propriamente que está a cancelar o evento. São várias empresas que fazem parte do evento ou que faziam parte do evento que disseram que não estavam disponíveis para fazer parte do evento. E eu estou particularmente à vontade para dizer isto. Eu nunca achei que políticos devessem gerir empresas, nem que as coisas funcionassem assim. Da mesma maneira, também não acho, se quer que lhe diga, que a opinião política de empresários deva ser levada em conta quando se está, não ser que estamos a falar em casos limite, mas quando se está no que é que se participa ou no que é que não se participa. Mas isto realmente gerou-se esta onda da política de cancelamento. Aliás, o Bloco de Esquerda e a esquerda, quando era em relação às coisas em que acreditava, muito apoiou e muito gostou. O problema é o único exemplo disso, não é, Cília? Isso é uma coisa que é dita. Não é o único exemplo. Há divergências públicas. O parlamento é ter poder e poder económico para impor uma ideia e para travar uma ideia. Onde é que isso acontece? Quando que o faz são divergências e é o exercício da liberdade de expressão. Eu só gostava de... São pessoas que pensam de maneira diferente. É o exercício... Quer dar um exemplo? Dar um exemplo em que através do poder político que se travou uma iniciativa... Não é através do poder político e económico. É dizer, nós concordamos com isto e, portanto, nós pura e simplesmente não vamos lá. Por exemplo... manifestações ambientais às empresas. Ou de empresas que utilizam, por exemplo, o que chamam que são energias... Que é que isso é cancelamento? O Bloco de Esquerda nunca apoiou isso. Isso é cancelamento? Isso é o direito à manifestação? Por exemplo, as empresas deixaram... o não trabalhar com determinados cineastas que tiveram condutas que não aprovam. Nunca apoiou isso? Uma pessoa trabalhar com pessoas que de quem não gostam. Então é assim. Então é exatamente que proíbe alguém de trabalhar. Há um lado que é poder económico e há outro que é a liberdade. 淘寶300換新週開始啦！精選貨品低至87折，把握至3月8號限時優惠。
Cecília, está a confundir o que é inconfundível. Não, é confundir exatamente a mesma é. lógica, porque esta coisa de se dizer é Israel, não sei o quê, mas é Israel que manda na Amazon. Mas o que é isto? Há um dá poder... ordens à Amazon, é dono da Amazon. Isto não tem lógica nenhuma. E sobretudo, Cecília, é particularmente... Não é dar ordens, influência que empresas grandes E ainda por acabam cima, por ter. o papel que Tel Aviv tem em isto, as ligações que as empresas que empresas têm... grandes têm em eventos que elas participam. E em que, Mas o quê? Mas quando as relações que possam ter com... Não devem ter influências em O PIB de Israel é muito dependente das tecnológicas. Não, há aqui uma coisa que eu acho que isso que as pessoas sentem é que eu não tenho dúvidas regimes como o iraniano e vários outros regimes que percebem e que olham para este assunto só de uma via. E que são as palavras de Paddy Cosgrave, só que são pura e simplesmente regimes em que não há Web Summits, não há inovação, não há democracia e não há liberdade. Deixa-me falar. A mim choca-me é que a Cecília não percebe palavras. A Cecília não concorda. Eu às vezes tenho umas certas de entendimento, mas venho aqui precisamente mas não para ouvir estamos as tipo duas de acordo. Os crimes de guerra têm de ser sempre condenados. Estamos de acordo. Não foi o que nós não estamos não há crimes de guerra em Israel. Não, então eu vou explicar. O que nós não estamos de acordo, aparentemente, os terroristas têm que ser sempre condenados. Porque eu li, e volto aqui às palavras, eu li o tweet de Marisa Matias, eu li o artigo de Pedro Filipe Soares, ainda antes de Israel ter feito seja o que fosse, e não vi lá. Portanto, agora já estamos de outra coisa. Não, estamos a falar sobre uma coisa de que se falou na semana passada, minha senhora. Está a gente a morrer a sério. A mesma coisa. Está a ser ocultada. Está a gente a morrer de um lado e está a gente a morrer do outro. Infelizmente, houve muita gente, aparentemente. Mas eu não faço. E deixe-me só acabar. Deixe-me só acabar. E eu não faço, sobretudo, a equiparação Hamas e o Estado de Israel. Porque sim, os crimes de guerra são condenados em todos os Estados. Mas aquilo que o Hamas fez, que foi entrar num território e pura e simplesmente matar pessoas, violar mulheres e enjaular crianças para as levar como reféns, é coisa que o Estado de Israel nunca fez. Isso já se falou aqui na semana passada, minhas senhoras, mas o que ainda não se falou, Cecília... Equiparar os dois é completamente ilegítimo. É bom conhecer melhor as práticas do Estado de Israel. Citou Marisa Matias e Pedro Filipe Soares. Eu gostava, a Catarina Martins, de citar Mariana Mortágua, relativamente ao que aconteceu na semana passada no hospital em Gaza. Diz ela, no Twitter, Israel atingiu um hospital de guerra. A comunidade internacional não pode ficar indiferente perante este tipo de guerra. Justifica estas atrocidades, é preciso haver força para exigência, cessar fogo que trave o genocídio. Este tipo de postura, que depois levou à apresentação de provas por parte de Israel e há dúvidas sobre quem é que realmente atacou, mas esta assunção de Mariana Mortágua não leva a que haja um aumento do antissemitismo com inúmeros casos de ataques nas últimas semanas? Eu acho que as pessoas não sabem significar palavras às vezes. Uma coisa é defender intransigentemente o direito aos dois Estados, dois povos serem respeitados. Isso significa que dizer que Israel não tem o direito de ocupar a Palestina e não tem de dizimar palestinianos como tem feito. Isso não é ser antissemita. Quando muito ser antisionista, no sentido em que se quer os dois Estados. Porque é verdade que há quem em Israel queira aniquilar a Palestina, da mesma forma que o Hamas quer aniquilar Israel. E se nós não percebermos, não estamos a perceber nada do que se está a passar. E sobre a questão do Twitter? Em relação ao hospital, sabia na altura. Eu devo dizer que eu acho que em toda a guerra... Sabia como era a informação que existia. Do Hamas. Na verdade, existe informação e contra-informação errada dos dois lados, como sabemos, da guerra. E não devia um político de não precipitar-se? O que a mim me faz impressão, mas mesmo muita impressão, é que todos os dias uma defesa intransigente que Israel é quem diz a verdade e que todos os dias se considera... E este tweet não quer dizer que o Bloco de Esquerda considera que a verdade era o Hamas? Naquele dia não foi só o Hamas disse, como sabe. E, portanto, e que se desconsidera o que está a acontecer. Eu queria dar um... Mas a informação era oriunda do Hamas. Não era só do Hamas. Mas há ninguém põe em causa que os reféns que estavam no território de Israel, que foram raptados e que estão neste momento... Há 2 milhões de reféns ninguém põe cercados com um muro de 10 metros de altura
e com arame farpado. Estão a ser bombardeados com bombas de fósforo. E nós andamos preocupados a saber se podemos defender um pormenor de propaganda de Israel. Há pessoas, há milhares de pessoas a morrer. Quem bombardeou o hospital é um pormenor de contra-propaganda. A verdade já não importa nada. Gaza é uma prisão a céu aberto, com mais de 2 milhões de pessoas, onde a sobrevivência depende da entrada diária de 100 caminhões. Nestes 15 dias, desde o total, entraram apenas 34 caminhões. Estão a morrer à fome, à sede, sem medicamentos, sem energia. E estão a morrer com bombardeamentos. Mais Israel, a população do norte, para ir para o sul e bombardear bem o sul. E isto está aprovado por organizações internacionais. Podemos continuar a negar isto, mas isto é a verdade, é o que está a acontecer. E esta desumanização do povo da Palestina, eu acho que é verdadeiramente atroz e inaceitável. Porque nós podemos exaltar, querer dizer que são dos lados a sofrer. É evidente que os dois lados é evidente que os dois lados estão a sofrer. Em todo esse retrato que é de absoluta indiferença face ao que passar os reféns, eu acho que é evidente que é a mesma coisa que dizer que eles não existem. É evidente que os lados estão a sofrer. Isso não faz equipará-los pelas razões que já referi. É tão simples quanto isto. 6 minutos. E é precisamente esta 淘寶300換新週開始啦！精選貨品低至87折，把握至3月8號限時優惠。vontade de ver as coisas apenas a preto e branco e só de um dos lados, porque, e eu isto gostava de dizer, a faixa de Gaza não faz fronteira apenas com Israel, também faz fronteira com o Egito. E ninguém diz isto. E o Estado da Palestina, que na realidade nunca existiu, território. Mas há uma coisa que é preciso dizer, porque eu acho que em relação à Jordânia, eu nunca ouço este discurso. A Cília já repetiu isto e eu acho que a Jordânia é muçulmana e o Israel é judeu. Simples por isto, é uma questão religiosa. Israel e não uma questão de território. Ocupou o terreno da Palestina, ocupou terreno nos vários países à sua volta. Mas mais do que isso, Israel foi agredido. Se o Egito aceitasse, há uma guerra. Se o Egito aceitasse, ou se qualquer país vizinho aceitasse, abrir um corredor que Gaza, não, abrir corredor humanitário já aceitaram, não é a falar, mas que Gaza deve ser integralmente adequada, quer dizer que se desistiu da Palestina. Em vez de dizermos a Israel que não pode as pessoas. Mas então não faz o quê? Fica à espera de ser morto? Porquê é que se entrega ao território todo a Israel? Mas então porquê é que não se defende as pessoas? Porquê é que não se defende o direito internacional? Porquê é que não contra crimes de guerra? Seria uma enorme traição. Não se pode defender, então o que é que está-se a defender? Israel estava tão preocupado com alguém dizer crimes de guerra, mas não se preocupa, por exemplo, que a Web Summit também ocorra no caso que financiou a Hamas. Israel não está a lutar contra o Hamas. Israel está a dizimar a Palestina. É por isso que na Cisjordânia já houve 7.000 assassinatos em 15 anos. É mais do que um por dia. Onde não há Hamas. Na Cisjordânia não há Hamas. E estão a matá-los. Estão a matá-los também. É que não corresponde à realidade. Esta fábula que é criada não corresponde à realidade e não respeita as vítimas de nenhum dos lados. Porque se há quem sabe que é preciso respeito, é quem em Israel quer viver com paz. E eu acho e tenho a certeza, tantas pessoas em Israel que estão a lutar pela paz e que não se revêem neste discurso, porque este discurso desumaniza e quando se desumaniza, vamos lá ver, o que acham as pessoas em Israel podem dizer eleições livres, coisa que aparentemente não acontece na faixa, porque a última vez que fizeram eleições ganhou o Hamas e já lá vão quase 20 anos. Portanto, há uma diferença entre as duas coisas. Se o território não estivesse ocupado, talvez as eleições livres, bem, aparentemente não, porque eu vejo ali muitos vizinhos não têm eleições livres, ao contrário do que acontece em Israel. Portanto, não daria... Bombardear, vamos matar. As crianças têm culpa disso tudo. Vamos montá-las. Que estão enjauladas e que foram enjauladas pelo Hamas, que o seu partido não conta. Não, Cília, outra vez. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu posso trazer aqui... Temos 3 minutos e 40. Querem falar sobre o imposto único de circulação? Para acalmar a nossa conversa. Ora, a Zero, a Associação Lista, está contra os descontos nas portagens das antigas SCUT, rejeita a receitas por aumento do IUC e diz que isto é um retrocesso social. Concorda? A medida do IUC é absurda, porque é uma penalização sobre pessoas que não têm
transportes públicos e não tem dinheiro para comprar um carro novo. Talvez seja uma medida de apoio ao automóvel. Do ponto de vista do clima, o seu efeito é reduzido. Hipócrita, cria problemas de legitimidade democrática. O governo não faz nada para limitar os jatos privados. Não faz nada para limitar as construções de resorts de luxo na costa alentejana. Mas vai pôr quem tem menos pagar mais de IUC. Isto é, não só uma enorme hipocrisia, como não faz nada pelo clima, como faz ainda algo mais perverso, que é criar a ideia que a crise climática tem de ser paga por quem menos tem. E isso tira legitimidade democrática às medidas que todos os países têm de tomar, estruturar, para combater a crise climática. É por isso um erro em toda a linha. Cecília. Eu não podia estar mais em desacordo com esta medida, que é profundamente injusta. Chama a atenção, eu acho que o Governo não fica só por aqui. Nós já tínhamos percebido que o Governo vinha a pregoar uma baixa no IRS, eu não estou contra no IRS, mas já percebemos que ele vai buscar em impostos indiretos mais ou menos o dobro da receita que prevê perder em impostos diretos. Tira de um lado para compensar. Não, tira o dobro de um lado para compensar do outro. Agora, perceber já não é só o tabaco e o álcool e a boleia do imposto sobre o vício, aqueles aumentos também não são tão pequenos quanto isso. Vai penalizar as viaturas e, curiosamente, penaliza quais? As viaturas mais antigas, à boleia de serem mais poluentes, que por acaso também são as viaturas das pessoas que menos dinheiro têm, porque são aquelas que não têm dinheiro para comprar um carro novo e muito menos um carro elétrico. Mas não vai ficar só por aí, porque a entrevista do secretário de Estado que vem dizer que o valor patrimonial tributário dos imóveis não está bem de acordo com o mercado e que é preciso rever isso, quer dizer uma coisa e traduzir: aumento do IMI. E, portanto, o Governo aquilo que prepara é um enorme ataque sobre a propriedade e, basicamente, primeiro foi quem tem casa e depois vai ser quem tem imóveis. Isto é o Governo, basicamente, prometer coisas e a anunciar coisas, mais uma vez, que na realidade quer fazer porque encontra outro processo. Não, eu acho é que o clima tem... Ou seja, isto é uma receita fiscal basicamente injusta, regressiva e que, na verdade, não é uma medida que tenha o impacto necessário do ponto de vista climático, muito pelo contrário. Eu não me canso de dizer, há jatos privados a mais em Portugal. Vamos ver quanto é que polui cada um desses jatos privados, não tem nenhuma razão para voar face àquelas pessoas que não têm mesmo outra alternativa de se mexer. Alguma coisa me diz que esses jatos não estão registados em Portugal, como aos barcos. Mas os aeroportos estão. Sou eu que suspeito. Os aeroportos estão. Nós podemos... Boa ou não? Catarina Martins, Cecília Meireles, muito obrigado, minhas senhoras. Boa noite. As ficam por aqui. Com estas duas senhoras regressam na próxima quarta-feira. Há com Miguel Prata Roque e com Miguel Morgado. SIC Notícias continua a edição da noite com Ana Patrícia Carvalho. Boa noite.